Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai trazer aqui os vídeos do resultado do fechamento do mês de outubro de 2024. Fechamento dos robôs, né, do Sistema Solar nesse mês de outubro, certinho? Então, vamos para cá que hoje a gente vai ter várias novidades, pessoal. Deixa eu puxar aqui. Pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui primeiro os resultados e aí em seguida a gente vai ver alguns outros detalhes, tá? Vocês estão acostumados com esses vídeos de resultados mensais, onde eu trago o estudo do gerenciamento de risco dinâmico. Mas nesse mês eu vou fazer diferente, tá, pessoal? Eu acabei desenvolvendo uma ideia que é muito melhor. É como se fosse um gerenciamento dinâmico 2.0. É um aprimoramento desse gerenciamento de risco dinâmico que tem trazido resultados aí definitivamente bem melhores. Então, a partir desse mês de novembro, a gente só vai usar esse aprimoramento, né, do gerenciamento de risco dinâmico. Por isso, eu não vou mais continuar falando sobre ele. Óbvio que ele ainda é uma coisa muito boa, ainda pode ser aplicada, mas se existe uma coisa melhor, né, por que não utilizá-la? Beleza? Então eu vou trazer aqui o resultado, né, em pontos dos robôs do Sistema Solar no mês de outubro. A gente tem aqui o Marte 1, ó, acabou sendo resultado negativo bem alto, né? Menos 5.340 pontos. Marte 2, levemente positivo, 575 pontos. O Vênus, menos 960. O Mercúrio, menos 665. Então, o Mercúrio foi um robô que a gente estava bastante exposto, né, com o gerenciamento de risco dinâmico. Mas nos últimos 5 dias, nos últimos dias, né, ele emendou aí uma sequência negativa bem forte. Então, ó, fez praticamente 2.500 pontos, né, negativos nessas últimas 2 semanas, que acabou que trouxe muito, cortou muito, né, dos nossos resultados aí ao longo do mês. O Io também, resultado negativo, menos 495. Embora nos últimos 3 dias ele tenha trazido aí um resultado muito grande, mercado aí meio lateral, né, com baixa volatilidade, ele acabou tendo um resultado muito bom. Saturno foi um mês até de poucas entradas, a gente não teve tantas entradas no Saturno e fechou aí levemente negativo, menos 970 pontos, certo? Netuno, levemente positivo também. Teve um começo do mês muito bom. Os últimos dias ficou meio que no 0 a 0, né? Só um detalhe, o mercado ainda não fechou, né? Ainda é 4h30. Os resultados finais podem ser que variem um pouco, né? Em comparação com esse daqui. Mas se variar, né? Vai ser uma besteirinha ali, um pouquinho só. Aí a gente tem o Titã. Por que esse número ficou quebrado aqui, hein? Ah, porque teve aqueles dias ali que eu não tenho resultado mesmo. Certo. O Titã, que é um robô novo, né? Eu ainda não compartilhei com vocês, mas a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Titã. Então a gente acabou fazendo a gente aprimorou ele de forma que ele está trazendo resultados bons e ele tem um limite de gain diário. Então quando ele bate ali 100 pontos, a gente fecha a operação, guarda o dinheiro no bolso, né? E não opera mais o Titã. Então a gente fez algumas modificações, ele hoje em dia opera no Renko, né? 5R no mini índice, e ele tem trazido resultados muito bons. Então o Titan aí tá nota 10, mas a gente tem o robô nota 20, né? Agora, que é o Europa. Então o Europa, pessoal, é um robô que opera nos 5 minutos e ele é muito bom em momentos de consolidação. Então quando o mercado está meio consolidado, ele não vai muito para cima, não vai muito para baixo, é onde o Europa aí se faz. Então, a Europa hoje, esse mês, pessoal, fez incríveis, né? 14.880 pontos. Eu ainda não cheguei a fazer o vídeo do Europa, né? Vou fazer nos próximos dias. Mas é um robô que já está em teste, né? Já tem um tempo. E essa semana eu coloquei ele na conta real. E ele já trouxe resultados aí incríveis, né? Então a gente aí, nessa semana, já conseguiu fazer aí 1.750 pontos na conta real. E o somatório do mês, né? 14.880. Só lembrando, né? Esses últimos 5 dias aqui de resultados são na conta real. E esses outros, todos para trás, é tudo backtest, tá? São resultados do backtest. Óbvio que os resultados do backtest tendem a ser similares aos dos resultados da conta real, mas a gente acaba pegando os spreads, né, na conta real,
o resultado não chega a ser tão bom assim não, tá? Se a gente tivesse na conta real aqui, eu acredito que a gente teria feito da ordem de 12 mil pontos. Então, como ele é um robô que opera nos 5 minutos, ele faz em média, né, de 10 operações por dia, tá bom? É um robô que está sempre fazendo operações e ele, pô, é um robô bem legal. É um robô que eu usava no passado, é uma ideia de trade que eu usava no passado, que estava esquecida, né, no arquivo que eu tenho de estratégias boas. Então, eu fui revisitar esse arquivo e vi que ele estava passando por uma fase excelente nesse período mais recente e que valia a pena, né, a gente incluir ele no conjunto dos robôs do sistema solar. Então, pessoal, a gente fecha aí o mês, considerando todos os robôs, com 8.129 pontos. Um resultado muito bom, mas, veja só, a gente não operou o Marte 1, certo? A gente também não operou o Europa. Então, o Europa a gente operou por 5 dias, então não vamos considerá-lo aqui nessa métrica. Então, a gente fecha aí o mês com um resultado negativo em pontos, né, de menos 1.410 pontos. Menos 1.400 pontos, né? O que, sem dúvida, é um resultado ruim, ainda mais porque a gente veio de um resultado ruim também no mês passado. No mês passado a gente não teve um resultado bom, então a gente emendou aí 2 meses de resultados não bons, de resultados ruins. E aí, pessoal, eu sempre me pego muito pensativo, né? O vídeo tá com um delayzinho, né? Tô com muita coisa aberta aqui. Mas nesses períodos que os robôs não estão bem, são sempre períodos que eu fico mais reflexivo e tento entender por que que esses robôs estão passando por essa dificuldade. E aí eu tento entender também o que que a gente pode fazer, o que que pode ser aplicado para que a gente tenha resultados melhores. E felizmente, né? Felizmente não, né? Nesses momentos eu consigo ter boas ideias. Foi justamente quando eu criei, né, a ideia de gerenciamento de risco dinâmico, que fez a gente ganhar aí 300% nos últimos 12 meses. E aí eu desenvolvi também um aprimoramento desse gerenciamento de risco dinâmico. E qual que é a ideia? A gente tem um conjunto aqui, hoje em dia, de 9 robôs. Então, o que que vai ser essa ideia desse aprimoramento do gerenciamento de risco dinâmico que a gente vai começar a usar a partir de novembro em diante? A ideia é bem simples. A gente vai continuar usando os 4 robôs que estão operando no menor drawdown, ou seja, né, aqueles que a gente já estava dando um peso maior, né, no gerenciamento de risco dinâmico, a gente vai continuar utilizando eles, mas a gente também vai utilizar aqueles robôs que estão tendo o pior drawdown nos últimos 12 meses. E esses robôs que estão tendo o pior drawdown serão 3, tá? Os 3 robôs que estão tendo o pior drawdown no período. Esses robôs que estão tendo o pior drawdown no período, né? A gente vai utilizar eles na ponta contrária. Ou seja, se ele dá compra, a gente entra vendido. Se ele dá venda, a gente entra comprado. A gente vai operar eles de uma forma inversa. E pessoal, continuam sendo os mesmos robôs, continuam sendo os mesmos operacionais. A diferença é que a gente tem uma ferramenta estatística robusta que vai servir para a gente como um padrão de referência para nos dizer: opera comprado esses robôs, opera numa direção esses robôs e opera esses outros numa direção contrária. Sempre existirão 2 robôs que não satisfarão nenhuma dessas condições. São justamente aqueles robôs que ficam ali num período de lateralização. Ele não está nem muito bom, nem muito ruim. Então ele está ali batendo cabeça, né? Que foi justamente o caso do Mercúrio e do Saturno nesses últimos dias. Então ele ficou ali batendo cabeça, fechou o mês ali com 600 pontos, 900 pontos. Então ele não deu nem muita grana para cima, nem muita grana para baixo. E pessoal, vê que interessante, né? Se a gente estivesse usando o Marte, né? Ao contrário, a gente teria ganho 5.000 pontos. Se a gente estivesse usando o Vênus ao contrário, a gente teria ganho 900 pontos. Se a gente estivesse usando o Yu ao contrário, a gente teria ganhado 500 pontos. Então a gente vê que rapidamente, né? Olhando. Ah, vocês não estão vendo a tela, né? Eu estava falando aqui apontando. Marte, 5.000, né? Vênus, 900. Mercúrio, aproximadamente 500. Esse é só um momento do mês, tá? A gente tem aqui só um período do mês, que é uma janela que já nos mostra, nesse bias, né? Nessa parcela aqui temporal do mês de outubro, já mostra que teria sido uma decisão acertada.
Mas aí, pessoal, vamos aqui para o meu site, né? Para a gente fazer essa análise mais robusta. Aqui no meu site a gente já vai ter uma informação nova falando para vocês quais são os robôs que a gente tem que, quais são os setups, né, que a gente tem que utilizar na forma direcional e quais são aqueles que a gente tem que usar numa direção inversa. Então a gente tem aqui já essa informação de antemão. Essa informação à direita ainda pode ser utilizada para aqueles que queiram fazer o gerenciamento de risco dinâmico, mas eu sugiro, né, que a gente use essa parte aqui mostrada à esquerda para a gente ter esse gerenciamento de risco dinâmico aprimorado, certo? Aqui embaixo a gente segue tendo os resultados, né, dos robôs, e aí a gente teria feito, né, em pontos, esses 8.000 pontos utilizando esses robôs. Mas aí, pessoal, eu vou apagar esses robôs aqui, eu vou apagar o Titã e o Europa, e vou rodar de novo para a gente ver. E não, na verdade, eu vou colocar aqui para a gente visualizar apenas nos últimos 12 meses, tá? Para ser uma coisa mais realista, do ponto de vista que nos últimos 12 meses a gente tem praticamente só resultados da conta real. Então vamos fazer essa análise aqui, só para vocês entenderem, né, essa robustez desse gerenciamento de risco dinâmico aprimorado. E provavelmente ainda vou pensar no nome mais interessante, né, para a gente não ficar repetindo gerenciamento de risco dinâmico aprimorado, que acaba que é um nome muito longo. E vamos ver aqui o resultado, né? Vamos ver aqui assim que aparecer. É... Eita, será que travou, hein? Ah, tá. Acho que foi. Tá carregando, beleza. Então aqui a gente tem, pessoal, nos últimos um ano, ó, de 2023 até 2024, praticamente aqui é só resultados de conta real, certo? Eu tirei o Titan e o Europa, porque a gente não tem resultados de conta real nesse passado. Então vamos fazer uma análise aqui dedicada para o que de fato é, né, esse gerenciamento de risco dinâmico aprimorado. Aqui a gente tem as informações do robô, né, todas essas partes aqui mais robustas que vocês já conhecem. E aqui a gente tem a curva de capital acumulado, capital não, né? A curva em pontos acumulada no período. Então vocês vejam, ó, que a gente acumulou cerca de 50.000 pontos nos últimos 12 meses utilizando esses robôs. E é o que a gente vem mostrando aí, né, nos vídeos mensais, que a gente fez esses 300%, né, nos últimos 12 meses. E aqui vocês têm essas informações. O valor médio mensal é de quase 4.000 pontos, né? 3.900. E a gente teve aqui 3 resultados negativos em pontos, certo? Alguns desses resultados, três meses negativos, né, em pontos. Então, beleza, né? Vamos ter essas informações em mente. A principal informação que a gente quer aqui, pessoal, é meses negativos, tá? O que a gente quer com essa análise, com esse gerenciamento de risco dinâmico aprimorado? A gente quer ter uma diminuição da volatilidade e a gente quer ter uma constância maior no resultado. Dessa forma, se a gente tem menos volatilidade e uma maior constância de resultados positivos, a gente pode até estar mais alavancado, certo? Porque a gente consegue ter menos risco associado àqueles resultados. Beleza. Aí eu quero mostrar para vocês agora, deixa eu só ver em qual coluna que eu coloquei esse dado. É essa coluna aqui. Deixa eu ver o nome dela aqui para a gente chamar ela lá. Na entrada 5, eu coloquei os resultados desse gerenciamento de risco dinâmico aprimorado. Então, vamos fechar aqui tudo e vamos puxar aqui só a entrada 5 no mesmo período e vamos fazer essa análise. E aí, pessoal, vocês lembram, né? A gente acumulou cerca de 50.000 pontos, 2 meses negativos e média de 4.000 pontos por mês. Fazendo o gerenciamento de risco dinâmico aprimorado, a gente teria, né, esse resultado. Olha só, pessoal, a gente teria acumulado cerca de 180.000 pontos. Então a gente já tem aqui um resultado brutal, né? Uma diferença assim impressionante usando esse gerenciamento de risco dinâmico aprimorado. Olha aqui, pessoal, a quantidade de vezes que a gente teve perdas altas e a quantidade de vezes que a gente teve ganhos altos.
a gente vê aqui que, de fato, né, o número de perdas é muito, muito menor do que o número de ganhos. A gente tem aqui uma taxa de acerto atual de 72%, um payoff de 1,47 e uma expectativa matemática aqui que está tão alta que eu imagino até que tem alguma coisa errada, tá? E aí, só um adendo, né, pessoal? Aqui a gente está usando exatamente os mesmos robôs, tá? Aqui não tem nada, nenhuma mágica. E os resultados são esses resultados que a gente teve na conta real, que já está aqui no sistema, né, que vocês acompanham aqui há mais de ano. Então é de fato, né, um ganho, né, impressionante. Então a gente vai de 50 mil pontos para 180 mil pontos, praticamente. A gente vai de uma taxa de acerto que era da ordem de 50 e tantos por cento, né, para 72%. Essa taxa de acerto aqui, pessoal, só para que fique claro, são resultados, são número de vezes que a gente fecha o dia positivo, certo? Então a gente fecha dias muito mais positivos com a maior frequência. O maior drawdown acumulado foi de 7 mil pontos. Então hoje em dia, né, a gente já está com um drawdown bem maior do que esse. O valor médio mensal acumulado é 13.500 pontos, aproximadamente. Então é um valor que é muito maior do que aqueles quase 4 mil que a gente tinha antes. Veja só, pessoal, esse resultado aqui é bizarro, né? É muito, muito, muito grande mesmo. Óbvio que nesse mês de novembro do ano passado a gente teve um resultado assim de 35 mil pontos no mês. Ele está puxando essa nossa média para cima, né? E isso está fazendo com que, sei lá, pode até ter, né, um resultado tão bom assim, mas eu até acho difícil que um resultado tão bom quanto esse, né, se repita no longo prazo. E a gente tem uma porcentagem de meses positivos, né, de 100%. O código até bugou aqui também, tenho que ver o que aconteceu, né, que ele ficou 108% positivo e 8% negativo. Tem alguma coisa aqui que eu preciso arrumar. Mas a gente teria fechado esse mês com 10.150 pontos se tivesse utilizado o gerenciamento de risco dinâmico aprimorado. E veja só, pessoal, aqui eu não estou colocando nem o Titan, nem o Europa. Se a gente tivesse utilizando esses dois robôs, a gente teria mais 14 mil pontos do Europa, né? Que ele estava passando aí todo o período praticamente nas suas máximas históricas. Então é de fato uma melhora, né? Muito, muito boa. Tem uma semana, né, que eu estou usando essa implementação. Na prática, eu não posso dizer que isso vai continuar funcionando bem assim no futuro. Obviamente a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que essa é uma pequena modificação do gerenciamento de risco dinâmico que nós já usamos há mais de um ano e que nós já validamos, né? E vemos que ela funciona muito bem. Então, isso tem tudo para ser uma forma muito robusta, muito interessante de nós fazermos, né, a organização dos nossos setups. Hoje em dia a gente tem um número de 9 robôs que estão sendo utilizados e para poder fazer essa utilização desse gerenciamento de risco dinâmico aprimorado, é fundamental usar todos os robôs. Então, eu vou até tirar lá da loja da Nelogica os robôs individuais. Porque o que eu quero o que eu quero passar aqui, na verdade, é a oportunidade de vocês usarem um conjunto de robôs e que exista uma grande probabilidade que vocês fechem meses positivos, trimestres positivos, semestres positivos e anos positivos. Embora nós tenhamos, né, dias negativos, talvez semanas negativas. Mas o que eu quero é que a gente tenha uma maior chance, uma maior probabilidade de ter meses positivos. Se vocês eventualmente usam alguns robôs apenas, vocês podem utilizar esses robôs numa fase, num período que esse robô não vai bem. Então, seria uma parte, imagina, né? O Io mesmo, né? Teve um mês que o Io fez 12 mil pontos no mês. E aí depois algumas pessoas procuraram utilizar o Io porque viram que era um robô muito bom. E depois desse resultado fantástico do Io, ele emendou 3, 4 meses sem dar resultados bons. Se essa pessoa eventualmente tivesse utilizado outros robôs, ela certamente teria um lucro. Mas como ela pegou robôs individuais, esse lucro não veio, né? Ela não ficou bem distribuída
nesses diferentes robôs que possuem diferentes estratégias, né, diferentes ideias de trading que se complementam e que pode trazer aí uma diminuição do risco do longo prazo. Então, se você estiver interessado em usar essa ideia, né, de usar essa premissa do gerenciamento de risco dinâmico aprimorado, é fundamental contratar todos os robôs do sistema solar. Eu vou fazer durante o mês de novembro um preço padrão, né, de R$ 499. Então, se alguém quiser usar para teste, né, durante uma semana, eu posso passar para vocês. Mas se quiserem utilizar, né, utilizem o conjunto todo de robôs, certo? É, Aí, veja só, vocês também podem continuar usando as planilhas aqui, né? Continuar usando todo o ferramental dos nossos, do nosso site para usar essa ideia do gerenciamento de risco dinâmico aprimorado com os seus determinados setups, né? Digamos que aqui tem os nomes, né, dos robôs que vocês estão usando, tá? Aí, vocês podem fazer essa análise para vocês gerem as suas planilhas com as suas estratégias, com os seus resultados diários. Vem aqui, importa a planilha, né, no sistema. Então é só fazer o upload aqui, né? Só clicar aqui em fazer o upload do arquivo com os seus resultados. E aí você vai ter o resultado histórico, né, de qual que seria, né, os robôs a serem utilizados. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui é a planilha que eu estava fazendo as análises, né? E aqui mostra, tá? Ó, aqui no dia, a partir do dia aqui, 23/10. Se vocês quiserem analisar aqui, tá? Fazer um cara crachá com os resultados da planilha, fique à vontade, tá tudo público aqui. Então aqui eu fiz um código, né? Deixa eu ver se eu mostro o código, né? Eu fiz um código aqui em Python, né? Que lê esse arquivo, faz toda a análise, né? Vocês podem olhar aqui se quiserem, né? Só para a gente ter certeza que está tudo bem transparente. Então a gente faz aqui essas análises e salvamos esses dados, né? E aí a gente tem os resultados apresentados aqui nessa planilha. Aqui seria tipo os robôs que a gente está usando, né? Na ponta direcional. Vamos dizer que se o robô deu compra, a gente compra. Se o robô deu venda, a gente vende. Então aqui tem todos os resultados, né? Aqui ele vai mostrar pra gente quais foram os 4 que a gente usou naquele dia. A gente usou Marte, ganhou 20 pontos. A gente usou Vênus, fez 15. A gente usou Mercúrio, menos 350. Usou Io, 340. Esses outros a gente não usou. Ele ficou paradinho durante aquele dia. E aí a gente vai fazer isso com todos os robôs. Notem que alguns robôs a gente não vai usar por um bom tempo. E outros a gente vai usar bastante. Desculpa, né? E aqui a gente faz a mesma coisa, mas na ponta contrária. A gente vai usar aqui os 3 piores robôs na posição invertida. E a gente vai ver que vai estar usando aí, por exemplo, o Marte 1, né? Por muito tempo, né? E aí ele vai ter um resultado muito bom. Fazendo aí 3.000 pontos, né? Nesse período aqui que eu selecionei aqui aleatoriamente. Beleza? E aqui, ó, aqui eu faço um compilado da soma. Da soma dos resultados desses robôs que a gente operou na direção certa e aqueles que a gente operou na direção contrária. E aqui a gente faz a soma acumulada. A soma acumulada está aqui, vocês podem analisar, né? Tá tudo certinho, a planilha é pública, né? E a gente vê que teria acumulado aí no período 190 mil pontos. Então de fato, né? É uma melhora assim 3 vezes melhor, né? Então não existe por que não utilizar uma ferramenta que trouxe uma melhora tão, tão, tão boa, né? Então, nesse momento, a gente vai estar deixando a versão 1 do gerenciamento de risco dinâmico guardadinha lá no coração, porque ela já trouxe um ótimo lucro para a gente, trouxe um ótimo resultado para a gente. E aí a gente vai começar a usar a versão 2.0, né, do gerenciamento de risco dinâmico, que tem tudo para trazer resultados muito mais robustos para a gente, principalmente no quesito de diminuição de volatilidade e melhora, né, nos resultados do longo prazo. Beleza? Só um adendo, né?
No gerenciamento de risco dinâmico, a gente dava pesos maiores, ou seja, né, a gente usava um número de contratos maiores naqueles robôs que estão operando numa fase boa. No gerenciamento de risco dinâmico aprimorado, né, esse 2.0, a gente usa a mesma quantidade de contratos para todos, tá? Então, se você opera aí com no máximo 10 contratos, coloca um em cada. Um nos quatro que estão numa boa fase e um nos três que estão numa má fase. A ideia é sempre trazer aí um número de contratos, né, similar para que a gente diminua a volatilidade. Então, a nossa ideia é não dar pesos muito grandes, né? Não dar pesos muito diferenciados agora para alguns robôs, para que a gente tenha aí uma menor volatilidade, um menor risco no longo prazo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, né, de fechamento do mês de outubro. O vídeo de fechamento em si foi a parte, né, do fechamento dos resultados em si. Foi mais objetivo, porque eu não queria continuar falando do gerenciamento de risco dinâmico, sendo que a gente deve usar uma coisa que hoje em dia, né, é muito melhor. Beleza? Então, obrigado pela atenção, né? A gente vem aí de 2 meses não muito bons, mas foi possível, né, com esses 2 meses não muito bons, eu consegui sentar, pensar e trazer aqui um aprimoramento, né, que sem dúvida vai nos dar resultados muito bons no longo prazo. Sem dúvida não, né? É difícil afirmar, né? A gente não tem como afirmar nada no futuro. Mas, olhando para o passado, né, a gente tende a ter resultados mais robustos, né, e mais sólidos aí, com maior chance de ganhos e um menor risco associado. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Um grande abraço e que tomara, né, que no mês de novembro aí nós tenhamos aí ótimos resultados também nos trades. Grande abraço e valeu!